Olá, estamos ao vivo. Boa noite, Salve Maria Imaculada. Estamos com o projeto Meu Caminho com Maria, né? Muitos já estão acompanhando. Quem ainda não conhece, um projeto inspirado por Deus, que nasceu no coração de Deus, para que Nossa Senhora, sendo mais conhecida, possa ser cada vez mais amada. Né? E eu peço ao Senhor que me dê essa graça de amar muito Nossa Senhora. Né? E esse projeto tem sido uma bênção. Eu tenho aprendido muito. Boa noite para todos que estão entrando. Nós tivemos a primeira live com Hélio de Maria. Foi uma bênção. Ele contou o testemunho dele com Nossa Senhora. A segunda live foi com a Aliara. Foi linda demais. E hoje nós temos a presença do Anderson Reis. Eu estou muito feliz, muito agradecida pelo sim dele para estar aqui conosco, contando o testemunho de vida dele com Nossa Senhora. Né? Então, muito feliz mesmo. Boa noite para todos que estão entrando. Que Nossa Senhora passe à frente, conduza todas essas palavras, que ela toque os corações de acordo com o projeto de Deus, com o plano de Deus, que muitas graças você receba na noite de hoje, através deste testemunho. Tá bom? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Bruna, tenho 30 anos, e foi através de um sofrimento da espera pelos filhos que eu entendi qual era a minha missão, que eu tinha que abraçar a minha cruz com amor, e foi através de Nossa Senhora que eu aprendi tudo isso. Né? Só mais duas coisinhas, antes de eu chamar o Anderson. Nós estamos com um sorteio dessa camisa no meu feed e um rosário. Tá? Vai ser sorteado dia 13 de novembro. Então, se você quer ganhar uma camisa linda dessa, participe lá, tá bom? E quem gostar da camisa e quiser comprar, pode fazer a reserva. O link está na minha bio. É só você entrar lá e clicar e fazer a reserva. Tá bom? Boa noite para todo mundo que está entrando. Então, agora, gente, olha, vou chamar o Anderson. Então, as palavras serão todas dele. Olá, Anderson. Boa noite, Bruna. Boa noite. Salve Maria. Salve Tudo Maria. Tudo bem? Que alegria. Aqui, ó. Aí, ó. Isso. Ai, que alegria. Que honra te receber aqui. Anderson, conte sobre você, sobre sua missão. Se apresente para o pessoal que ainda não te conhece, né? E conte um pouquinho sobre você, sobre sua missão hoje, sua livraria, tudo que você faz aí, e depois eu vou começar as outras perguntas sobre o seu testemunho mesmo, tá bom? Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É uma alegria muito grande poder estar trabalhando para Nossa Senhora. Tem uma frase que eu carrego de São Bernardo de Claraval, que ele diz que nada me é tão prazeroso como falar das glórias de Maria. Né? Então eu pego emprestado para mim essa frase desse santo doutor para dizer que o meu coração fica jubilante em poder falar de Nossa Senhora. Tá? Gostaria de saudar a todos os que estão aqui já entrando, que Deus abençoe de maneira especial a cada pessoa que está junto conosco, dos seus seguidores, dos meus seguidores, e que esta noite possa ser uma noite que faça diferença na sua vida. Isso é isso que eu desejo verdadeiramente para cada um de vocês. Bruna, vamos lá. Você gostaria que eu falasse do meu testemunho, da minha vida particular, do meu passado antes de ter conhecido Nosso Senhor Jesus Cristo, ou que você fala da minha vida como Nossa Senhora? Como que você deseja que eu partilhe com vocês aqui? Então, Anderson, eu queria saber como foi o seu caminho até você se tornar o Anderson pregador, o Anderson Reis pregador, esse homem de fé, né, que as pessoas veem, que tem essa força, que a gente sabe de onde vem. Então, assim, como que foi a sua trajetória para você se tornar quem você é hoje? Bom, assim, Bruna, eu quero poder partilhar com vocês assim um pouco da minha história,
porque a minha história glorifica muito a misericórdia de Deus. Eu quero começar usando um trecho da Sagrada Escritura que está em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 15, aonde o apóstolo vai dizer: eis uma verdade absolutamente certa e merecedora de fé. Jesus Cristo veio este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Eu vou tirar o fone, que está dando uma microfonia meio chata aqui. Você tá me escutando bem por aí, Bruna? Dá um ok para mim aí. Porque eu falo e fica repetindo bem aqui. Peraí, eu vou ter que deixar um fone só, porque, nossa, tá horrível isso daqui, fica voltando. Alô? Oi, pra mim tá ótimo. Pessoal, digam se vocês estão ouvindo. Ó, peraí. Se eu falar assim, você continua me escutando bem, Bruna? Sim. Ah, tá bom, porque sabe o que estava acontecendo? No mesmo momento que eu falava, eu vi um retorno no meu fone, e tava assim... meio que insuportável. Então vamos lá. Bom, Bruna, a minha realidade familiar, ela não foi muito fácil, porque toda a minha família, tanto a parte materna quanto paterna, veio do ocultismo. A minha mãe era espírita, por estar herdando essa filosofia religiosa da família, e o meu pai, a mãe dele, era macumbeira pesada mesmo, né? Dessa que tinha terreiro de candomblé e tal. E a minha mãe contou relatos assim difíceis, que fazia trabalho com coração de boi enterrado na terra do cemitério, raspava a cabeça de bode por baixo, assim, coisas pesadas. Então, a minha linhagem familiar estava infeccionada por falsas doutrinas e por demônios, né, consequentemente. E aconteceu que a minha mãe namorou 9 anos com meu pai, casou-se na igreja, mas sem conhecer a doutrina da igreja. Então, Bruna, isso daí é muito difícil, por quê? Porque o sacramento do matrimônio é uma coisa muito séria, deve-se ter uma boa preparação, deve-se fazer um bom curso de noivos, porque, poxa, você vai entrar por uma vida toda. É uma doação que você vai ter que fazer, é um sacramento que você faz primeiramente com Deus. E aí, assim, infelizmente, meus pais não foram bem preparados, comungaram, infelizmente, no dia do seu casamento, sendo que eles não confessavam e não professavam a fé. Então a primeira comunhão do sacramento do matrimônio deles foi sacrílega. E aconteceu que a minha mãe, juntamente com meu pai, eles foram convidados para participarem de um encontro de casais com Cristo. E ele, a mulher, deu um testemunho muito bonito de superação das dores da vida familiar. Só que a minha mãe mencionou para mim, Bruna, que quando ela estava nesse encontro, ela não tinha crises conjugais com meu pai. E aí foi um momento onde ela foi falar com a mulher e disse assim para ela: olha, veja bem, isso tudo que você falou do seu sofrimento, eu entendo como uma superação, mas o meu casamento é cor-de-rosa, porque as coisas estavam bem. E ela falou assim: mas eu quero dizer uma coisa, eu sou uma católica, mas não uma católica como você, eu sou católica apostólica espírita. E quando a minha mãe disse isso para a mulher, ela falou: olha, isso não existe. Começou a provar nas Sagradas Escrituras, usando o instrumento que nós temos, que é a palavra de Deus, junto com a tradição e o magistério. E ali a minha mãe renuncia ao espiritismo, aceita Cristo como o Senhor e Salvador. Graças a Deus. Passa 3 meses, meu pai vai embora de casa e começa um sofrimento muito grande. Para minha mãe e para mim, Bruna, porque o meu pai era o meu herói. É o homem que chegava em casa, que me dava afeto, que me dava atenção, que me dava carinho, que me dava sua presença, era o provedor de casa. E aquele homem todo carinhoso, com quem eu rolava no chão brincando, que era o homem que era a minha referência de masculinidade, vamos dizer assim, o meu amigo, ele simplesmente sumiu. Ele não ia mais pra casa. Você tinha quantos anos? 3 anos, Bruna. 3 anos. E assim, foi uma dor insuportável. Eu lembro que esse fato é uma coisa que assim ficou na minha memória mesmo, até já conversei com a minha mãe sobre isso. Foi quando eu cheguei um dia para ela mencionando que estava com saudade do meu pai, e a minha mãe não sabia o que falar, porque como formada como psicóloga, conhecedora do comportamento humano, chegou e falou assim: não, seu pai está viajando, Anderson. Mas aí o filho chega na segunda semana viajando, e aí depois, Bruno, ela tem que explicar para uma criança de 3 anos de idade que o pai saiu de casa. E o problema disso tudo é que a criança ela não assimila somente o abandono do pai pela mãe, mas a criança se sente rejeitada. E naquele momento onde eu esperava fazer uma experiência de amor dentro da minha família,
Porque não vai pegar uma criança, vai sentar ela e vai começar a escrever noções filosóficas ou teológicas do amor numa lousa. Não, ela tem que vivenciar aquilo. De que maneira? Vendo a reciprocidade do amor dos pais, o afeto, o carinho, a compreensão, a lealdade, a entrega mútua, e a criança vai vivendo aquele ambiente harmônico de amor e ela vai pegando e vai inserindo na personalidade dela o que é aquilo. Infelizmente, eu fui privado disso, Bruno. Sabe? Uhum. Eu fui privado disso. E aí aconteceu que a minha mãe estava numa fase econômica muito difícil. E aí aconteceu que ela ligou para o meu pai e falou assim: Luiz, eu não tenho recursos financeiros para levar o teu filho no hospital. Você pode vir pegá-lo? E aí foi quando meu pai veio em casa. E quando ele cruza assim a porta da sala, que eu vou e abraço e começo a beijá-lo, a sua face, falando que estava com saudade dele, que o meu pai olha para minha mãe e diz: mas Isabel, você mencionou que o Anderson estava doente, que ele estava com sintomas de diarreia, de dor de cabeça, de vômitos, o menino está querendo brincar, serelepe, agarrando, porque aí eu comecei a pegar bolinha de gude, eu comecei a pegar esses carrinhos que antigamente as crianças brincavam e tal, e falei: pai, brinca comigo. E aí foi quando ele olhou para minha mãe e falou isso. Né? Então aí, bom, aconteceu que eu tive uma melhora repentina. E quando eu vou pregar os meus encontros, eu digo isso daqui com muita convicção. Quando eu subi no colo do meu pai, e que eu mostrei que eu tive assim, para ele uma melhora repentina fisicamente, eu estava querendo que meu pai entendesse que naquele momento da minha vida eu não precisava, Bruna, de ser internado, eu não precisava de jeito maneiro de receber o colo de um médico, eu não precisava de uma injeção, eu não precisava de medicação, nada. O que eu estava precisando naquele momento era do amor do meu pai, da presença do meu pai. E quando eu subi no colo dele, que eu tive uma melhora repentina, é que eu estava dizendo com o meu corpo aquilo que eu não conseguia dizer em palavras. Eu tinha apenas 3 anos de idade, entendeu? Então isso daí para mim ficou muito marcado, Bruno. Foi uma coisa que marcou muito na minha vida. Você tem mais irmãos ou não? Nessa época era só você ou tinha mais irmãos? Nessa época era eu. Eu tenho um irmão por parte de pai, foi depois de uma outra mulher, né, quando meu pai abandonou minha mãe, mas eu não tenho contato com ele. Já tive, mas hoje em dia não tenho mais. Uhum. Mas isso daí foi posteriormente, entendeu? Uhum. E aí depois naquilo, né, mesmo meu pai vendo aquilo, ele não quis voltar para casa. E aí entra uma parte difícil da minha vida, que foi a da rebeldia. Por quê? Porque quando o meu pai começou a me pegar às sextas-feiras, ele me pegava na escolinha, certo? Sábado e domingo eu ia para casa dele. E na segunda-feira ele me levava na escola de manhã e minha mãe me buscava ao término das aulas. Uhum. E aí quando ele me leva, ele começa a falar assim: o papai quer que você seja um bom aluno, respeite os professores, dê um código moral de conduta daquilo que toda criança deve viver. Quando ele falou tudo aquilo, eu falei assim: papai, eu faço tudo isso que o senhor está me pedindo, mas eu também quero te pedir algo. Aí ele falou assim: o que você quer? Eu falei: pai, volta para casa porque eu sinto saudade do senhor. E quando ele me deu uma negativa, eu digo que uma vingança veio, né, sobre a minha vida, e que a minha resolução foi a contrária do que ele tinha me pedido. Já que o senhor pede para que eu seja um bom aluno, respeito, eu vou ser o contrário de tudo o que o senhor está pedindo para mim. Bruna, quando eu tinha 3 para 4 anos de idade, eu fui expulso da minha primeira escola. Jesus amado! Eu estudava numa escola chamada Lira Maternal, aí depois fui para uma outra escola chamada Caracol, fui expulso. Aí minha mãe, como membro da Santa Igreja, participando de oração, me colocou no colégio católico. Nossa, Bruna, misericórdia. Eu até brinco que quando eu cheguei lá nessa escola católica, chamava Madre Luísa de Marilac. É uma escola na zona norte de São Paulo. Muito conhecida. Aí eu brinco, né, que as freiras tinha a irmã Celeste e a irmã Maria, que eu falo delas, e que elas estavam fazendo um estudo da Bíblia, sobretudo o capítulo 13 do Apocalipse, que era do Anticristo. E quando as irmãs me viram no meio do colégio, uma olhou para o outro e falou: ele está no meio de nós. Eu brinco no encontro, porque eu era muito, muito terrível, muito terrível. E aí eu fui expulso dessa escola, Bruna, também. Aí depois eu fui para uma outra escola chamada Madre Mazarela, que fui expulso. Aí depois eu fui para o SAA, fui expulso, Joaquim Leme do Prado expulso, depois Liceu Carvalho Pinto expulso. Resumindo, Bruna, eu fui expulso de 6 escolas e repeti 8 anos. Gente, imagina isso, Bruna? Olha, então as mães que estão assistindo aí, que estão tendo dificuldades com os filhos, não desistam.
né? Porque tem esperança, com Deus tudo pode ser mudado, né, Anderson? Aí está o resultado de um grande homem, né, que foi expulso de tantas escolas, passou por tantas coisas e hoje está aí nos contando o seu testemunho. Então, não desistam, mães, né? Inclusive, foi muito bom isso daí que você falou, Bruna, porque a minha mãe foi um fator muito predominante da minha conversão. Eu acho muito bonita a história de Santa Mônica, quando ela chega para Santo Ambrósio chorando. Pessoal, vocês que estão assistindo, ó, nós estamos com 170 pessoas. Vocês não têm vergonha na cara, não? Era para estar 1000 pessoas aqui. Vai, compartilha esse negócio aí, chama os seus amigos, porque tem coisa boa para rolar aqui ainda, pessoal. Vai, vamos compartilhar. Dá uma curtida nesse... Eu não sei, Bruna, como funciona muito bem essa questão aqui, não dá para... Isso, tem um aviãozinho aqui, gente, vocês podem enviar para todos os seus seguidores. Tem um aviãozinho e vocês enviam o vídeo ao vivo que as pessoas veem. Façam isso agora. Envia esse aviãozinho aí, gente. Pessoal, tem que compartilhar. Essas coisas são importantes. Tem muitas pessoas que podem estar com o celular na mão e às vezes sem fazer nada e entra aqui, começa a escutar uma história dessa e Nosso Senhor dá uma graça especialíssima na vida dessa pessoa, Nossa Senhora. E olha, vamos lá, pessoal, a gente tem que lutar para colocar o máximo de número de pessoas possíveis aqui, porque nós estamos falando da graça de Deus e nós vamos falar de Nossa Senhora, né? Então, para Nossa Senhora tem que ter bastante pessoas aqui, porque ela merece. Amém, Bruna? Amém, amém, isso mesmo. Eu quero falar um pouco da minha mãe, Bruna, porque, assim, eu estava falando de Santa Mônica e ela chega um dia desesperada para Santo Ambrósio, com os olhos cheios de lágrimas, e aí o Santo Ambrósio, vendo aquela mulher que já rezava há muito tempo, meio desesperada, ele disse assim: não é possível que se perca um filho de tantas lágrimas. Sabe, um bispo cheio de experiência com Deus, ele viu a fé daquela mulher e falou: não é possível que Deus não atenda às suas orações. Mas assim, o que é impressionante, eu não sei se Santa Mônica pediu um santo. A minha mãe não pediu um missionário. E Deus foi muito mais generoso, sabe? E o que eu quero te dizer? A minha mãe, Bruna, ela foi uma mulher que ela rezou. Ela intensificou orações. Ela fez vigílias por mim, Bruna. Ela fez vigílias por mim. E ela dizia para mim assim: filho, quando você saía para as baladas, eu ia para o trono de Nosso Senhor Jesus Cristo. E em lágrimas eu banhava minha Sagrada Escritura e pedia para Nosso Senhor me justificar. E sabe uma das coisas mais lindas que a minha mãe já me disse, Bruna? Meu pai, ele era um homem muito bonito, sabe, Bruna? Ele era muito cobiçado. Até um vizinho aqui que mora na frente de casa falou que meu pai era um galã. Muitas mulheres se aproximavam do meu pai. E minha mãe, ela era nova, né? Ela tinha 29 anos quando meu pai foi embora. E eu sou muito chorão, eu tento forçar para que eu não fique emocionado ultimamente, porque é muita graça de Deus, é muita generosidade. E a minha mãe disse para mim que quando as pessoas chegavam, falavam assim: Isabel, você tá nova, né? Vai arrumar outro homem. E a minha mãe dizia assim: eu resolvi viver a castidade para arrancar você das mãos de Satanás, porque o seu pai já era um homem impuro, já era um péssimo testemunho para você de masculinidade. E se eu me entregasse no pecado, eu iria te perder. Ela falou: eu tive todas as minhas energias sexuais, eu fui uma mulher casada, eu tinha uma vida sexual ativa com seu pai, e para mim não foi fácil viver a minha castidade. E minha mãe falou para mim: Bruna, você, filho, pode ter certeza de uma coisa: o seu pai foi o único homem que eu tive na minha vida. Eu sacrifiquei tudo para ganhar você para Jesus Cristo, meu filho. Então, Bruna, você vê só, né? O poder da oração e o poder do sacrifício de uma mãe que amou verdadeiramente o filho, que queria salvar a alma do filho, Bruna. E assim, eu tenho um amor e um respeito muito grande pela minha mãe, porque foram 15 anos de lágrimas, de sofrimento. Porque, Bruna, como psicóloga, você acha que era fácil para ela chegar na escola e escutar os professores dizendo: ô Isabel, você consegue dar um jeito na vida de todo mundo, mas não na vida do seu filho? Você acha que era fácil, Bruna, quando ela descia a escada de casa? A minha avó chacoalhava ela e falava assim: você está amaldiçoada, Isabel. Porque quando você estava aqui no centro espírita, as entidades te abençoavam. Agora você foi para a igreja dos católicos e olha a maldição que o Deus dos católicos está fazendo na sua vida. Você perdeu o seu marido, você está desempregado e não tem dinheiro, e o seu filho é cheio de problemas.
Uma cruz, assim, muito grande, viu, Bruna? Muito pesada. E hoje, num tempo em assim, Bruna, os católicos parece que eles não têm mais resistência para rezar. Sabe, se você falar em questão de vigília, rezar o rosário, fazer um jejum, um propósito. E além do mais, Bruna, não foi uma coisa imediata. Foram 15 anos. Aí você vê o seu filho repetindo, 8 anos. Você tem noção do que é para uma mãe ver um filho num caminho de trevas como esse? Ô, Bruna, com 17 anos de idade, eu aparecia no Natal com mulher casada em casa. Entendeu? Eu falo, mãe, tô pegando essa loira aqui, olha que gata, olha que bonitona, tô pegando geral, arrebentando mesmo, todo vaidoso, fazendo academia, querendo ficar todo sarado com o corpo. A única coisa que pensava no mundo era em pegar menina, entendeu? Sem nenhum tipo de fibra moral, entendeu? E aí minha mãe falava assim, nossa, mas o que esse menino vai ser da vida? Não estuda. E você sabe, Bruna, assim, eu quero até compartilhar tanto para o pai, como para a mãe, como para a moça e para o moço. É um assunto delicado, mas eu preciso falar disso aqui abertamente porque eu fui vítima disso. Bruna, o que teve uma destruição na minha vida intelectual e que me impediu de ser um jovem que tivesse entendimento escolar foi a questão da pornografia. Porque muito pequeno, muito novo, um primo meu, que hoje é convertido, graças a Deus, me levava para a balada. Eu tinha 7 anos de idade, Bruno, eu estava em balada, 9 anos. Aí um outro primo meu começa a me mostrar revista pornográfica. Aí depois me começa a mostrar filme pornográfico. O que aconteceu, Bruno? Eu me viciei nisso. Entendeu? E uma pessoa que ela é viciada em pornografia, ela só tem desejo por coisas prazerosas. E como o estudo, ele exige uma renúncia, um sacrifício de você pensar, de você ter atenção, de você ter foco naquilo, de você querer compreender. Bruna, assim, infelizmente, quantas vezes eu estava dentro do quarto que meu pai me colocava para estudar e ele entrava no quarto e eu estava pecando. Por quê? Porque a minha adolescência ela ficou voltada para a pornografia. E por que eu tenho que abrir isso daqui, que não é uma coisa que eu gosto de falar, mas quantos jovens que eu atendo, né? Quantas mulheres casadas que chegam para mim e falam assim, nossa, Anderson, o meu marido entra no banheiro, ele fica 1 hora, o que será que ele está fazendo? Aí a mulher vem e fala, mas ele não me procura mais, ele está estranho comigo. Mas claro, é pornografia. Né? Quantos jovens que estão nesse caminho, que não conseguem ter fortaleza, que não conseguem trabalhar, que não conseguem ter propósito de vida? Pornografia. Quantas pessoas que têm ojeriza ao sacrifício, que não suportam nada que chama abnegação? Pornografia, entendeu? E isso foi uma coisa que me mutilou na minha juventude. E, infelizmente, eu vou falar uma coisa que é dolorosíssima aqui, mas eu tenho que partilhar. Na paróquia, onde eu fazia parte, aí, Bruna, você viu? Ó, a gente estava com 210 pessoas aqui. Quando o pessoal compartilha, que aperta o aviãozinho que você pediu, as pessoas começam a entrar. Você que está entrando aqui, não saia. Não saia daqui dessa live. Fica aí no 210, 209, 211. Não saia. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora, fica nessa live aqui, porque Deus ele quer falar com você. Entendeu? Para com essa rotatividade, pelo amor de Deus. Entendeu? Fica aqui, porque tem coisa mais interessante do que a palavra de Deus e do que Nossa Senhora não tem. Por favor, pessoal, não desanimem. Entendeu? Que a pessoa é muito viciada, né, Bruna? Vai ficar vendo story e passar ter 1000 conteúdo. Esse daqui que é o conteúdo para sua noite hoje. E aí, Bruna, na minha paróquia, tinha um sacerdote da teologia da libertação. Olha, Bruna, antes do Bernardo começar a falar desse negócio de teologia da libertação, eu já experimentava isso na minha vida. Entendeu? Meu padre aqui dava camisinha para os jovens. Fazia balada no salão da igreja, pessoal fumando maconha, pessoal com a camiseta do Che Guevara, entendeu? Karl Marx, fumando maconha, bebendo pinga, e o sacerdote não falava absolutamente nada. Um dia que eu fui me confessar com ele, tinha uma camisinha dentro de um vidrinho, assim, ó, mais ou menos desse tamanho, assim, ó, em volta de uma madeirinha e um vidrinho. E aí dentro, uma camisinha escrita embaixo, em caso de urgência, quebra o vidro. Entendeu? Então, olha a realidade da minha vida. Já estava mal, porque eu estava com uma educação moral desregulada. Aí eu vou para uma paróquia, tem um sacerdote contrário à fé. E aí um dia eu estou dentro do ônibus indo para Aparecida do Norte, a minha catequista começa a pular no meu colo bêbada e fala, faz um filho em mim. Bruna, o que você acha disso? Misericórdia, misericórdia.
é uma situação de paróquia que eu tive na minha vida, sabe? E assim, Bruna, por isso que eu amo tanto a nosso Senhor Jesus Cristo e tanto a Nossa Senhora, porque dessa época, dessa vida paroquial, não tem ninguém que é convertido seriamente, que vive uma vida católica. Desse pessoal da minha época que eu fiz catequese, eu não tenho notícia que ninguém está bem hoje, que está tendo uma vida regrada, que está amando a Deus, sabe? Nossa, é tudo um povo com uma vida virada no pecado mesmo, sabe? Bom, Bruna, balada, bagunça, noitada, lança-perfume e muita bebedeira e a oração da minha mãe, né? E aí aconteceu aquilo que disse, não vem pelo amor, vem pela dor. Eu vivi uma situação de dor. Eu não vou poder trabalhar isso daqui tudo agora, Bruno, porque eu quero pular para a parte de Nossa Senhora, tá bom? Uhum. Para a gente não perder a coisa com a Imaculada, falar como foi a minha experiência com ela. E aí, eu passei por um período de dor, fui num sítio, num final de semana, num retiro, e assim, eu fico muito feliz. Você tá com uma imagem aí de Nossa Senhora das Graças, né? Sim. Então, o sítio que eu fui chamava Nossa Senhora das Graças, no interior de São Paulo, Jarinu, foi num retiro. E ali foi o retiro da minha conversão. Nossa, foi muito bom, Bruno. Eu recebi um batismo no Espírito Santo, daquele de fogo mesmo, sabe? Eu iniciei o meu caminho na renovação carismática. Hoje eu não tenho muito essa espiritualidade. Eu faço parte do Terço dos Homens, mas eu também não prego muito na renovação, porque a maioria dos coordenadores da renovação me odeiam. Né? Eles não me deixam pregar em nenhum canto do Brasil, me travam, me perseguem para tudo quanto é canto. Eu não tenho nada contra, mas eu não vou deixar de pregar o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para ficar agradando gregos e troianos, para ficar com uma mensagem enlatada e não vou dizer verdade num tempo em que a igreja precisa tanto, né? Eu não tenho nada contra eles, mas eu já apanhei tanto do pessoal da renovação carismática, mas já apanhei tanto que Nossa Senhora me recolheu para o Terço dos Homens. Mas assim, de final de semana, eu sempre tenho missão, quando eles me chamam, eu vou com o maior amor e com o maior carinho. Porque assim, o povão gosta de mim. Quem me persegue, quem não gosta é o pessoal de cima, da coordenação, entendeu? Eu fui pregar aqui na Diocese de São Miguel Paulista, num cenáculo mariano, só porque eu falei contra o protestantismo, eles não me deixaram mais pregar na diocese, porque disse que eu fui agressivo. Eu não fui agressivo. Simplesmente eu preguei a doutrina da igreja, né? Bom, mas eu tive uma experiência no início, assim, com a renovação. E quando eu cheguei em casa, Bruna, assim, eu estava tomado pela graça, eu renunciei tudo do mundo que eu vivia, balada, músicas mundanas, né? Até hoje, as músicas mundanas não fazem bem para minha alma, eu não posso escutar, porque senão eu fico sensível, eu lembro do meu passado, né? Já teve vezes que eu, tipo assim, achando que eu estava muito bom espiritualmente, comecei a escutar a música do mundo. Eu lembro que a minha vida de oração fez assim, caiu totalmente, né? Até minha esposa é muito prova disso, né? Eu até teve uma época que eu fiquei meio mundano, assim, não tem problema, é muita radicalidade, eu sou um cara... Então, não dá, pra mim não dá. Quebrei os CDs, uma lista de telefone de garotas que eu saía. E aí, Bruno, eu comecei a viver só para Deus nessa época, né? Quantos anos você tinha quando você participou desse retiro? 19 para 20. E aí aconteceu que os meus amigos não queriam mais andar comigo. Eu comecei a viver uma solidão. E quem virou o meu melhor amigo foi Nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio da palavra, Bruna, por meio desta palavra aqui, ó, um pregador botou a mão na minha cabeça e disse que Deus me levantaria como um missionário. Bruno, eu comecei a chorar muito, porque eu sempre tive complexo de inferioridade. Pô, repeti 8 anos, então isso era forte dentro de mim. E aí eu falei assim, mas como que eu vou pregar a palavra, né? Sabe o que eu fiz, Bruno? Eu fiz uma semana de jejum apanhado, mas eu botava os meus joelhos no chão, Bruno. Eu falava com o nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele comecinho de fé, Bruno, era um bebezinho. Ainda me considero um bebê, desfraudando ainda, mas era mais ainda. E eu falava assim, Senhor Jesus, tu me chamaste para esse ministério, Senhor, me dê a sua graça, porque eu não sei por onde começar. Foi uma semana de jejum a pão e água. E o efeito desse jejum na minha vida, Bruna, foi que nosso Senhor me deu um amor muito grande pela palavra. Né? Eu comecei a ler a Bíblia 8 horas por dia, Bruna. Eu não tinha mais amigos. No tempo que eu tinha, eu ficava lendo Bíblia. E aí depois foi me apresentado os livros da igreja. Eu comecei a me aprofundar um pouco mais na fé. E nesse começo de pregação que eu te digo, logo no começo eu fui muito perseguido. Foi quando eu comecei a fazer as minhas missões nos trens, nas praças públicas,
e eu pregava dentro de ônibus. E aconteceu uma coisa muito bacana nesse tempo, que me deram a oportunidade de dar o meu testemunho na Canção Nova. E quando eu dei o meu testemunho na Canção Nova, eu cheguei em casa, Bruna, puf, o e-mail lotado de convites, a caixa eletrônica, assim, zerada de mensagem, e com mais ou menos 21 anos de idade para 22, Bruna, eu já estava viajando todo final de semana fazendo missão. E isso já faz quantos anos, então, que você está nessa vida como missionário agora? Então, eu comecei a pregar, eu tinha 20 anos. Hoje eu estou com 37. Eu completei agora 37 anos no dia 18 de agosto. E foi muito bonito assim, Bruna. No início do meu ministério eu vi umas coisas meio extraordinárias, sabe, mano? A gente foi pregar uma missão em Votuporanga e teve uma menina que estava lá no evento lá e no final do evento ela trouxe a mãe dela, estava na cadeira de rodas, pediu para rezar para a mãe dela. Eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, fui, coloquei a mão na cabeça da mãe dela, comecei a rezar, né, pro Senhor dar força para ela, que não era difícil viver na cadeira de roda, e eu te juro que eu escutei uma palavra dentro do meu coração. Faz essa mulher levantar e andar no meu nome. Eu falei, nossa, você tá louco, cara. E aí começou a vir. Eu olhei para a mulher e falei assim, minha irmã, você crê que nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer você levantar e andar no nome dele? A mulher falou, creio. Bruno, eu dei uma puxada assim na mulher na cadeira de roda, eu falei, levanta e anda em nome de Jesus. Bruna, a mulher chegou no final do evento. Ela não tinha visto uma pregação. Ela chegou na cadeira de roda, mas foi comungar em pé, andando, e a igreja inteira em lágrimas, glorificando a presença de nosso Senhor Jesus Cristo, que fez aquela mulher levantar e andar da cadeira de rodas. No início do meu ministério. Deus, louvado seja Deus. Que coisa foi muito bonito. Foi numa cidade de Votuporanga. E aí, Bruno, eu comecei a viver esse meu ministério de pregação e rezando. E no início eu fiz umas loucuras, viu, Bruna? Tem um amigo meu missionário aí, o irmão Trovão. A gente subiu uma vez para a montanha, no monte. Ficamos uma semana na barraca, só bebendo água. E rezando e bebendo só água. A gente nem pão comia. Fiz muitas loucuras aí nesse meu início de pregação. Nossa, foi muito bacana, viu, Bruno? Tive umas experiências com Deus. Hoje eu não faço mais essas coisas assim. Eu sou casado, né? Minha esposa está ali no quarto fazendo a minha filhinha dormir. A minha vida é outra. Mas assim, eu tenho umas memórias muito lindas do que eu pude viver nesse meu início de ministério, viu? E assim, a sua experiência com Nossa Senhora começou quando? Assim, agora a gente quer saber isso aí agora. É isso, eu já estava preparando para isso daí mesmo. A minha experiência com Nossa Senhora começou quando eu ganhei esse livro aqui, ó. Esse daqui é da nossa edição, né? O pessoal estava muito falando desse negócio dessa consagração e eu estava morando em Jundiaí. E aí, o tratado que foi me dado foi da editora Vozes, até uma edição mais antiguinha. A primeira coisa que eu olhei, eu falei assim, nossa, mas o que deve ter tanto de Nossa Senhora dentro de um livro desse? Quem que teve tanta coisa para falar de Nossa Senhora assim? Porque era um livro pequeno, tem outros livros que são muito maiores. Mas naquela época, o meu alcance era esse. Né? E aí, o pessoal lá em Jundiaí... Isso foi em que ano que você conheceu o tratado? Olha, assim, Bruna, o ano eu não vou saber lembrar, eu não vou saber falar para ti, mas eu me converti, eu tinha mais ou menos 19 anos, isso foi por volta de 1 ano e meio depois da minha conversão. Eu não sei se você já escutou falar do Cal Tedesco. Uhum. Então, nós moramos juntos lá em Jundiaí. E aí, esse pessoal que estava morando junto, o Cal, o Júlio, o irmão Trovão, um monte de missionários, tudo numa comunidade lá em Jundiaí, começaram a falar do tratado. E aqui em São Paulo, eu tinha uns amigos também que participavam da paróquia de um padre chamado Padre Nelson também, que a gente tinha feito amizade, um monte de molecada, tudo começou a falar do tratado. Ô, Bruna, quando eu peguei esse livro, que eu entrei no quarto numa noite, que eu comecei a ler esse livro, eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Desculpa, Bruno, eu sou muito emotivo. Eu fico lembrando das coisas, Anderson, eu partilho da mesma experiência. Eu falo que eu sou uma bebê, eu partilho isso com ele várias vezes, porque eu me consagrei em 2017.
E eu falo, foi assim o que eu precisava, sabe? O fardo estava pesado e através de Nossa Senhora eu entendi que eu tinha que abraçar minha cruz, que não ia ser fácil, mas que com ela ia ser possível, né? Então, eu comecei a ler aquele livro assim, nossa, foi nutrindo um amor por Nossa Senhora tão profundo. Eu comecei a ver as frases do livro. E junto com o tratado, eu comecei a ler O Segredo do Rosário. E assim, Bruna, eu consagrei toda a minha vida para Nossa Senhora. Eu sou chorona também, Anderson, toca aqui. E desde ali, eu comecei a pesquisar sobre Nossa Senhora, comecei a estudar sobre Nossa Senhora. E teve, assim, coisas do tratado que me marcaram profundamente, né? O tratado já começa, né? A Virgem Maria é o meio pelo qual Jesus serviu para vir até nós, é o meio que devemos servir para ir até Ele. E aí eu comecei a ver a importância de Nossa Senhora quando eles iam falando que nos trouxe Jesus, as graças com que ela foi ornada. Meu Deus do céu, né? Tesoureira dos bens celestes do Senhor. E quando São Luís falava que nenhuma graça vem para os homens a não ser por ela, e que ela distribui os dons de Deus a quem quer, quando quer, da maneira que quer. E aí Santo Tomás de Aquino vai dizer que só por ela ser mãe de Deus, ela tem uma dignidade infinita. Eu comecei a crescer em admiração por ela. Uma eleita predileta do Pai, sem pecado original, pura, sem mancha, de um amor profundo, de uma alma grandiosa, de uma humildade suprema. E aí eu comecei a pesquisar tudo sobre Nossa Senhora que eu podia, né? O amor dos santos por ela, a ponto de Santo Afonso dizer que as virtudes de Nossa Senhora são mais numerosas do que as estrelas do céu. Aí você vai ver Santo Agostinho dizendo que se todos os homens da face da terra tivessem somente língua no seu corpo, seria insuficiente para louvar as grandezas da Mãe de Deus. E aí eu fui vendo outros livros, aí a parte que mais me tocou, Bruna, foi quando dizia sobre a união de Nossa Senhora com o Espírito Santo. Porque como eu estava nesse início na renovação carismática, eu vi o povo falando muito do Espírito Santo, mas não falava nada dela. E quando falava dela, eu achava que era de uma maneira superficial pelo que eu tinha lido. Aí eu falei, bom, tem alguma coisa errada. Né? Aí eu falei, bom, eu vou começar a caminhar mais com a igreja mesmo. Eu falei, bom, é isso daqui. E aí eu comecei a consagrar minha vida mesmo para pregar sobre Nossa Senhora, para viver junto dela, para começar a estudar. E aí, uma das coisas mais impressionantes que eu sempre achei foi a profecia dos apóstolos dos últimos tempos, que Nossa Senhora iria levantá-los. Sobre isso daí depois eu vou te dar, se você quiser fazer alguma pergunta sobre essas coisas, são temas que eu gosto de tratar. E a questão, assim, Bruna, que mais me emociona em Nossa Senhora é mesmo a questão da salvação da alma, sabia? Quando tem no próprio tratado uma frase de São João Damasceno: ser devoto vosso, ó Virgem Maria, é uma arma de salvação que Deus concede àquele que Ele quer salvar. Eu falei assim, meu Deus do céu, então quer dizer que Deus, Ele tem uma... Porque assim, Bruna, tem uma questão na igreja que eu não entendo até hoje, que é essa questão de predestinação. Então parece que os dominicanos eles têm uma linha de pensamento e os jesuítas têm uma outra linha de pensamento, se não é, se Deus escolhe de antemão. Bom, é uma coisa que eu não consigo entender até hoje, é uma teologia um pouco alta. Mas o padre Antônio Roio Marim, ele diz que a questão da predestinação ela é resolvida com os devotos de Nossa Senhora. Olha que coisa maravilhosa. Você quer ver um predestinado? Olha os devotos de Nossa Senhora. Né? Então você que está aí, por isso que eu pedi para vocês. Não é só porque eu quero audiência não, viu? Eu não vivo de audiência. Eu queria que você ficasse aqui para você escutar essas coisas. Para você entender também que Nossa Senhora te escolheu para você estar nessa live. Entendeu? Por quê? Porque o São Luís ele explica de maneira clara no tratado
Deus quer a salvação de todos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas para ser um devoto de Nossa Senhora, somos predestinados. Então é uma coisa muito forte, como Deus olhasse do alto dos céus e escolhesse com amor profundo e entregasse para Nossa Senhora. Quem que era o discípulo mais amado de Jesus? São João. E o que ele fez com São João? Ele entregou para a mãe. Os prediletos de Jesus, sabe quem que são, Bruna? São os marianos. Os que Jesus mais ama são os marianos. Ele quer dar para Nossa Senhora. João, aquele... Gente, parece que Anderson saiu. Conexão. Calma, que ele vai voltar. Vamos chamar aqui novamente. Não saiam, não saiam. Nossa Senhora passa na frente. Voltamos? Oi, Bruna. Tá me escutando direito? Sim, sim. Tá. Então, agora veja bem. Olha que coisa mais bonita. João era o discípulo amado, o predileto. Ele entrega para a Santíssima Virgem Maria. Para quê? Para santificar. Forma Dei. Jesus não quer brincadeira. Jesus ele quer santo, que só os santos podem ajudar a fazer alguma coisa pela Santa Igreja. Né? E aí você vê que bonito. Eu até estava pregando com ela esse final de semana, eu vi que ele estava ali. Eu citei Santa Margarida Maria Alacoque, na minha opinião, uma das maiores santas da igreja, que esparramou pelo mundo, Bruno, na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eis que eu te confio ao coração da minha mãe para que ela te forme segundo os meus desígnios. Daí eu comecei a ver processo de santificação, apóstolo dos últimos tempos, união com o Espírito Santo. Eu falei assim, meu Deus do céu, Bruna, eu entendi por que o Tratado da Verdadeira Devoção foi um livro que o demônio escondeu por 100 anos. Cara, isso daqui é demais. Isso daqui é maravilhoso. É uma riqueza imensa, imensa mesmo. Nossa. Mudou completamente a minha vida e tem mudado. Eu sinto muito assim que Deus tem levantado, sabe, esses apóstolos dos últimos tempos. E como tem, né, Anderson? A gente tem visto, assim, muitas pessoas voltando, assim, de verdade, né, para o centro da igreja, para aquilo que é o que o Senhor quer que nós sejamos, santos, buscando de maneira radical, falando a verdade sem medo. Eu vejo muito isso na sua vida. Você não tem medo de falar a verdade, né? Você dá a sua vida, o seu sangue. E mais ainda, estou conhecendo sua vida hoje nesse testemunho. Então, nós precisamos nos unir, pegar o nosso rosário e rezar muito, muito, né? E pedir a Deus a graça de amar muito Nossa Senhora. É isso que nós precisamos. Ô, Bruna, para que nós consigamos seguir, né? Deixa eu te contar um segredo aqui, Bruna. Eu sou um cara muito medroso. Você não tem noção do quanto. E a única coisa que me faz ter coragem é um amparo, é uma proteção de Nossa Senhora total. Porque quando eu leio sobre os apóstolos dos últimos tempos, e que o São Luís começa de maneira profética a desenhar o caminho do que eles devem ser, e se eu vejo que eu estou me entregando numa omissão, não sendo aquilo pelo qual eu sou vocacionado a ser, me dá uma crise de consciência, Bruna. Agora veja bem, como que não vou ser apóstolo dos últimos tempos se a nossa Igreja Católica promove um sínodo chamado de Sínodo da Amazônia, em que na cara do Papa, dos bispos, as pessoas fazem uma invocação de demônios lá dentro do Exu. Dom Ascona denunciou isso. Invocam a Pachamama, não tem adoração ao Santíssimo, não tem reza do Santo Rosário, não tem um andor para fazer uma devoção grande à Nossa Senhora, uma passeata com Nossa Senhora. Bruna, aquela Pachamama foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida. Parece um demônio aquela imagem, um negócio feio, entendeu? E aí eu começo a ver aquele pacto das catacumbas. Os bispos tudo lá com o anel de Tocum. Feminista lá no meio. Abortista sendo convidado para falar. Jandira Fegali, uma abortista e uma comunista sendo convidado pelo Repan, que é o pessoal da Rede Pan na Amazônica. Aí eu vejo esses caras
de mão dada com o comunismo, de mão dada com a maçonaria, recebendo dinheiro de fundações internacionais, patrocinado por Jorge Soros, Fundação Ford, que pelejam contra a família, que pelejam contra a igreja. Mas não tem como não gritar. E eu vou gritar, seus canalhas. Eu vou gritar contra esses canalhas até quando Nossa Senhora me der força. Porque, em nome de Jesus, vocês não vão destruir a igreja, porque ela é indestrutível. As portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E vão ser os marianos com o rosário na mão e com uma cruz na outra aqui, ó. Que nós vamos para cima de vocês. Vocês podem ter maçonaria, vocês podem ter a Fundação Forte, vocês podem ter dinheiro do Jorge Soros, vocês podem ter o diabo encarnado ajudando vocês. Mas na Santa Igreja, quem vai vencer é Jesus crucificado e o rosário da Santíssima Virgem Maria. E por isso, Caio, não dá para não ser apóstolo dos últimos tempos. Não dá. Entendeu? Sabe o que está em jogo, Bruno? A salvação da alma das pessoas. Tem um monte de gente que, se começar a seguir essa doutrina, sabe onde que vai morar? No quinto dos infernos por toda a eternidade. E um consagrado de Nossa Senhora não pode ser conivente com isso. E aí, Bruna, sabe qual é o problema? A gente vive de missão. Sabe como que eu trago o dinheiro para casa? Quando eu vou numa missão, quando dão uma oferta para nós, quando eu vendo livro. E se eu não tiver missão? Eu não tenho o que comer. Esse final de semana eu fui pregar com o Hélio, eu cheguei e falei pro povo, ô povo, o Hélio tá com 6 filhos, dá um dinheiro na mão do menino aí, pelo amor de Deus. O povo católico é o pior povo para ajudar. Eu nunca vi na minha vida o povo ruim para ajudar. Sabe, a gente está lá, gastando a nossa vida, estudando 17 anos. Vai fazer um curso de coach. 5 mil reais, paga. Vai fazer uma imersão no final de semana com coach católico, 500 conto por pessoa, paga. E aí a gente fica vivendo com a vida difícil, só que eu falei assim, Nossa Senhora, eu não posso ser escravo desse negócio, não. Entendeu? Se me pararem na igreja, eu invisto no meu canal no YouTube, invisto na minha livraria, sabe? Mas eu vou ter que ter coragem, porque não é possível que esse inferno está entrando dentro da igreja, Bruno, eu vou ficar calado, simplesmente por medo de não ter comida para dar para meus filhos. Eu falei, eu vou, trabalho, eu vendo água no farol, eu vendo algo, sei lá, o que eu faço. Mas não pode, Bruna, deixar de falar a verdade. Pelo menos assim, lendo os apóstolos dos últimos tempos, com caridade. Entendeu? Eu não sou dessa linha dos caras lá, daquele cara, acho que é professor Emílio, da TV Nossa Senhora de Fátima, que fica xingando o Papa toda hora daquele jeito, tal, que eu não sei o que lá. Eu não vou falar que algumas atitudes do Papa não me deixam assim, preocupados. Falo assim, mas nossa, tá tudo acontecendo na cara dele e não fala nada. Só que quem sou eu, Bruna, para falar contra? Eu rezo. Entendeu? Eu não sou um cardeal da igreja. Os cardeais já fizeram o posicionamento dele. Mas eu vou falar uma coisa. Ser apóstolo dos últimos tempos, Bruna, é um serviço de lealdade aos consagrados de Nossa Senhora. Só que o problema é que tem muitas pessoas que fazem a consagração por moda e não vive absolutamente nada do que o tratado pede. Ela quer ter a corrente no pulso, mas ela não quer viver acorrentada ao Imaculado Coração de Maria. Isso mesmo, Anderson. Entendeu? E aí, pergunta mais coisa aí, Bruna, porque eu falo demais. Pode perguntar. Gente, me avisaram que faltam 10 minutos só. Bem, eu acho que o que eu tinha para perguntar sobre o seu testemunho, você já disse, né? Então, para a gente ir finalizando, Anderson, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que já são consagradas, ou que estão pensando em se consagrar, ou que não sabiam conhecer um tratado hoje. Que mensagem você deixaria para essas pessoas em relação a Nossa Senhora, a transformação que aconteceu na sua vida? Que mensagem você deixaria para essas pessoas hoje? Bom, primeiramente, né, comprem o tratado, porque não tem como ter noção do conteúdo. Bom, Bruna, eu posso falar da minha livraria? Claro, claro. Então, eu tenho uma pequena editora, chama Editora Imaculada. Já vou deixar fazer um merchan aqui, Bruna, por favor, que tem um tratado, e tem esse outro livro aqui, que chama Vida Mariana, que é uma preparação para você entender melhor esse livro, porque não é muito fácil de entender. Fora esse, eu tenho vários livros marianos, Coração Imaculado de Maria Luz de Fátima, Em Defesa de Nossa Senhora contra Ataques Protestantes. Esse outro aqui ajuda a conhecer muito o tratado, porque tem páginas dele que revelam muitas coisas, o porquê amo Maria. Bom, Bruno, é muita coisa. Tem a Virgem Maria Refúgio dos Pecadores, Quando Maria Passa na Frente. São tudo livros que eu edito para tentar fomentar no coração do povo a devoção à Nossa Senhora. Bom, primeira coisa, leia o tratado.
Mas não só leia, estude. Pega um caderno, anota alguma coisa, no próprio tratado, coloca alguma anotação do lado para você tentar relembrar. Porque, Bruna, o São Maximiano Kolbe dizia que para você crescer no amor à Nossa Senhora, você precisa ter humildade, vida de oração e estudo contínuo. Ele falou que um consagrado à Nossa Senhora não pode deixar de ler nada sobre Nossa Senhora um dia. Então, pelo menos 5 minutos por dia, no mínimo, ele tem que ler sobre Nossa Senhora. Você lendo o tratado, ela tem uma proposta para você de uma consagração chamada Santa Escravidão. Se você se identificar com essa proposta, que é uma proposta de amor, tem toda uma explicação, né? Então, se você quiser entender sobre mais essa explicação, o Hélio, ele tem, para mim é o melhor pregador de Nossa Senhora que tem, ele tem um curso no YouTube dele que fala algumas coisas, também tem o Padre Paulo Ricardo, também que dá umas dicas sobre isso. E aí você vai ter os exercícios preliminares para você fazer a consagração. Depois que você fazer essa consagração, lute para você viver o ideal proposto pelo livro. Porque a consagração não é para santos, Bruna, é para se santificar. Porque se for só para santos, então ninguém consegue fazer, certo? Então tem muitas pessoas que elas falam, não, porque você tem que ser santificado já para estar fazendo. Olha, eu não concordo com isso. Eu acho que o tratado ele ajuda no caminho da perfeição, né? Então aí depois você vai, faz a consagração, luta para viver o ideal e sempre vai meditando partes do tratado, logicamente junto com a doutrina da igreja, com bons livros de piedade, com as Sagradas Escrituras. E aí você vai meditando o conteúdo. E aí, Bruna, eu acho interessante, a pessoa pega um trecho do livro, ela tem que marcar um trecho em especial, onde ela gostou daquilo, e ficar mastigando e começar a fazer exame de consciência para ver se ela está vivendo aquilo na vida dela. E sempre pedindo, com imensa procura de afeto a Nossa Senhora, a graça de poder viver o que está contido nesse conteúdo aqui, sabe, Bruna? Porque é 10 minutos, né, que eu tenho, né? Quanto tempo está indo aí? Eu acho que agora faltam menos de 10, mas pode continuar. Então, é por causa que daí depois tem um negócio que o Instagram, eles não permitem mais de 1 hora, né? Isso. Então, e aí eu acho que você pode ir lendo o tratado. Um livro muito bonito sobre Nossa Senhora também, a Glória de Maria, que é perfeitíssimo, e crescendo na devoção a Nossa Senhora com a reza do Santo Rosário. Isso daí para mim é imprescindível, mas eu acho que é muito importante também o caminho do Evangelho, Bruna, porque com o coração de Maria a gente aprende a amar mais a Nosso Senhor Jesus Cristo aqui por meio do Santo Evangelho. Eu queria poder falar com as pessoas, Bruna, mas eu sou um cara péssimo de rede social. Eu não vejo quem que está escrevendo, o que estão falando, porque eu vejo que tem tanta coisa aí, ó. Eu vi um pouquinho, mas... Sim, meu pai comentou. Meu pai é diácono permanente. Não sei se você sabe. Quando ele ficou sabendo que você ia fazer a live comigo, ele foi assistir todos os seus vídeos, viu vários vídeos seus e falou: eu gostei dele, eu gostei do Anderson. E ele tá aqui na live agora assistindo. Diácono Célio Nunes. E ele faz aniversário no mesmo dia que você. Dia 18 de agosto. 18 de agosto? Isso. Ô, Diácono, sua bênção. Obrigado. Ó, o Diogo, a Tamires apareceram por aí. Agora que eu dei uma mexida aqui, consegui ver aqui, ó. Hélio de Maria. Sim, que uma pessoa pergunta qual. Hélio de quê? Ô, pessoal, vocês querem mais um pouquinho? Eu consigo ficar mais uns 15 minutos com você, Bruna. Se terminar a live, se você quiser me chamar, eu posso responder um pouco das perguntas do pessoal que está aí. Sim, nós podemos fazer isso. Gente, então, olha, Anderson, agradeço mais uma vez sua disponibilidade. Ó, o Eric, tá? Meu amigo, meu Deus do céu. Olha, tem muita gente aqui, olha só. Gente, então conheçam, tá? Se vocês não seguem o Anderson, sigam ele lá, conheçam a editora. Eu vou deixar o arroba nos meus stories para vocês conhecerem e seguirem, comprarem esses livros, se aprofundarem, né? Porque nós precisamos ir atrás, nós precisamos nos dedicar, porque senão não adianta. A gente precisa fazer a nossa parte, né? E é isso, Anderson. Muito feliz pelo seu sim, por você estar aqui. Muito feliz mesmo. Nossa Senhora sabe as batalhas e as lutas que aconteceram hoje. Só Deus sabe. Mas com a graça de Deus, nós estamos aqui.
e Nossa Senhora tocou o coração de quem precisava. E essa live ficará salva aqui pelas próximas 24 horas e depois eu vou colocar no YouTube também, certo? Ai, Bruna, você vai colocar no YouTube? Vou. Muito bom, porque aí as pessoas que não puderam participar dessa live podem pegar todo esse conteúdo por lá, então. Isso, estará lá também. O pessoal está perguntando muita coisa. 5 minutos. Dá para responder alguma coisa aí, Bruna, para eles? Ó, pessoal, quem está querendo saber, ó, o Renato, Tato Digital Marketing, que trabalha comigo, está colocando aí o link da editora. Se quiserem me seguir, Anderson Pregador, e o da editora, Editora Imaculada. O meu canal, tem gente perguntando aqui, Anderson Reis Oficial. Tá bom? Lá do YouTube. Deixa eu ver se tem alguma pergunta relacionada aqui. Gente, Anderson, vamos fazer o seguinte. Eu acho que daqui a pouquinho já vai acabar automaticamente. Vamos chamar o pessoal para ir para o seu perfil. Eu vou para lá também, mas aí você entra e o pessoal pode fazer as perguntas que quiser para você. E aí você comanda de lá do seu. O que você acha? Pode ser, porque também se você não salvar a live aí, não sei como que fica, né? Então veja bem, pessoal. A gente vai entrar no meu canal agora, eu quero ficar mais 15 minutinhos com vocês, tá? Porque aí depois eu vou dar uma ajudinha para minha esposa aqui em umas necessidades, mas a gente vai estar entrando lá, tá bom? Isso, você vai entrar no seu canal Pregador, no YouTube ou, Anderson Pregador. Ou no Instagram? No seu Instagram ou no YouTube? Acho que é melhor no Instagram, né? Porque Isso, bom, o pessoal não sei. já tá por aqui, né? Pode ser. Mas eu posso te chamar ou não? Pode, eu tô aqui. Pode. A gente entra por lá e você me chama daí. Pode ser. Como que eu faço, Bruna, para te chamar? Eu te solicito, vai aparecer aqui rolando na tela e só você aceitar. Tá bom, pessoal. A gente vai indo lá pro meu canal. Vocês conseguem migrar? É porque é bastante pessoas que tá aqui, Bruna. São 250 pessoas. Bateu um pico de 300. Mas se você quiser continuar por aqui também, pode. Tanto faz. Pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que é melhor perguntar para 251 pessoas isso daí? Vamos tentar ver se dá para pegar um pouco do meu público lá também, então, Bruna? Aí eu falo lá do seu trabalho também. Pessoal, isso, então vamos lá pro seu, aqui, porque não vai para deixar, eu não vou conseguir deixar salvo as duas lives aqui, entendeu? Por isso que eu tô falando, aí então você fala lá no seu então. e você consegue deixar salvo por lá também. Tá bom, então. Ô, Bruna, encerra aí, vamos lá pro meu um pouquinho, então. Então tá jóia, gente, muito obrigada, salve Maria, e vamos para lá, pra gente continuar a conversa. Tá bom.